Conversei com um dos representantes de Felipe Coutinho em vídeo de hoje do canal do Nicola. Vai te contar sobre as chances dele atuar no Corinthians ou no Vasco. Bora contar também sobre esse papo que surgiu nas redes sociais de Cueva voltando ao São Paulo. Tem alguma chance? Fala ainda sobre o Palmeiras com negociações para a renovação de contrato de João Paulo Sampaio, o gerente das categorias de base alviverde. Para completar o futuro de Bruno Henrique, que pode deixar o Flamengo nos próximos meses. Conto ainda sobre uma enorme confusão envolvendo o Atlético Mineiro, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Antes de mais nada, deixa eu só agradecer pelas audiências espetaculares nos vídeos. Teve vídeo superando 200 mil visualizações, muito obrigado a você que está todo dia aqui. Se você é novo, não se esquece de se inscrever, deixar like, aquela coisa toda, para ter acesso às últimas do mercado. Combinado? Bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que não te abandona nunca. E nessa terça-feira dá para apostar legal na Premier League, o campeonato inglês. Tem Arsenal e Newcastle, vitória do time do Arsenal pagando 1,81. Tem também Everton e Brighton, Leicester e Fulham, além de Manchester United e Bournemouth. Se o United vencer, você fatura R$ 1,27 para cada real apostado. Sempre lembrando que para apostar na 1xBet é super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, faz seu cadastro e não esquece de usar o código bônus que é Nicola para ter direito a 100% de bônus em cima do valor do seu depósito. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Vasco da Gama. Pumita Rodrigues, lateral direito uruguaio do Nacional, e Luca Orellano, atacante argentino que pertencia ao Vélez, já estão em território brasileiro para passar por exames médicos, assinar contrato e na sequência serem anunciados como reforços do Vasco. Pumita vai fechar por 3 temporadas, o Orellano vai fechar por 5, jogadores que devem reforçar o lado direito do Cruz Maltino. Bora contar também sobre Natan, atacante que pertence ao Atlético Mineiro e ficaria mais uma temporada emprestado ao Flu. O problema é que o Natan não esteve na reapresentação do elenco nessa segunda-feira e, ao que consta, ele se incomodou por ter sido reemprestado ao Fluminense. O problema é que ele se incomodou, anunciou isso somente no dia da reapresentação do elenco. Bora contar também sobre o Bahia, que ainda não fechou, mas tem esperança de anunciar em breve Santiago Rodrigues, jogador que fez enorme sucesso no futebol americano, mas pertence ao City Torque, que é um dos times do Grupo City lá do Uruguai. Para completar, te contar sobre a Globo, que decidiu que não exibirá os jogos de Atlético Mineiro e Fortaleza durante a pré-Libertadores para todo o país. Serão transmissões regionalizadas. A Globo vai deixar para fazer as transmissões nacionais a partir do início da fase de grupos. Quero contar ainda que Felipão falou à Rádio Bandeirantes sobre o momento do Atlético Paranaense. Ele disse o seguinte, abre aspas: ainda não estamos prontos para bater Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro pela disparidade financeira. Enquanto eles contratam jogadores de 20 milhões, só podemos contratar aqui no Atlético jogadores de 2 milhões. Fecha aspas. Para completar, Júlio César, ex-goleiro do Corinthians, entre outros clubes, estava no Red Bull Bragantino, se aposentou e virou funcionário da Red Bull no time de Bragança Paulista. Nesse momento ele vai conhecer as mais diversas áreas do clube para depois assumir uma função no dia a dia, na área mais ligada à parte executiva. Para fechar, contar sobre as zebras no primeiro dia de Copa São Paulo de Juniores. O Grêmio ficou no 0-0 com o Cruzeiro de Alagoas, Cruzeiro de Arapiraca, clube fundado em 2019, enquanto o Flamengo, um dos grandes favoritos ao título, também ficou no 0-0 contra o Floresta. Hora de falar sobre o Bahia e um patrocínio master que tem a chance de se transformar também em naming rights na Fonte Nova. Formação da Rádio Barra dá conta de que a 8xBet será a nova patrocinadora master do Bahia. Essa empresa do ramo de apostas esportivas é parceira do Manchester City na Ásia e está chegando com tudo ao futebol brasileiro. Será que essa também não é a parceira do Cruzeiro, que está prometendo para os próximos dias o anúncio de uma casa de apostas? Enfim, além do patrocínio master, também se discute a aquisição dos naming rights da Fonte Nova. Você sabe que até o mês de abril o contrato é com a Itaipava. Esse contrato se encerra e
pro Campeonato Brasileiro já haveria a possibilidade de o Bahia jogar, entre aspas, num novo estádio. Óbvio que o estádio é o mesmo, mas com um novo nome, já ligado a essa empresa que também é parceira do Grupo City. Vou ficar de olho nessa história para ir informando a vocês. Péssima notícia para o torcedor do Atlético Mineiro. O acordo com a Multiplan, que havia sido fechado 6 meses atrás, ruiu. A empresa anunciou nas últimas horas, por meio das suas redes sociais, que estava desistindo do acordo de aquisição de 50,1% das ações do Diamond Mall Shopping em Belo Horizonte, do qual a Multiplan e o Atlético são sócios. O Galo colocou à venda a sua parte, esse 50,1%. Tinha uma oferta de 340 milhões de reais, a Multiplan cobriu essa oferta, até porque já é dona dos outros 49,9%. O problema é que o tempo passou e nada do pagamento. Ficou combinado que esses 340 milhões seriam pagos 136 milhões à vista e o restante em 12 parcelas corrigidas pelo IPCA. 6 meses depois e nada. O Galo começou a se incomodar, a se preocupar. A Multiplan pediu uma série de documentos e não fechava o acordo. Até que recentemente o Atlético deu um ultimato e ouviu uma mudança da Multiplan, que ofereceu a compra de apenas 25% das ações. Para o Atlético seria um péssimo negócio. Além de não colocar dinheiro em caixa, o Galo ainda teria dificuldades, ele perderia o comando societário da empresa. Diante desse cenário, o Atlético volta a estaca zero e está em busca de um novo parceiro. E essa grana é fundamental para a redução das dívidas do clube. Galo, que deve cerca de 1,3 bi, imaginava, com a grana da venda do shopping, reduzir para algo na casa dos 800 milhões de reais. Seria um grande passo para a SAF. Tudo volta a estaca zero e o Galo perdeu pelo menos 6 meses super importantes nessa transição. Christian Cueva de volta ao São Paulo? Pois saibam que esse boato começou por meio de São Paulinos nas redes sociais durante a noite dessa segunda-feira. Tudo porque o Cueva rescindiu seu contrato com o Al-Fateh da Arábia Saudita. O clube de lá lhe devia 4 meses de salário. O Cueva fez essa cobrança, não recebeu qualquer quantia, levou o caso à FIFA e conseguiu a rescisão de forma unilateral. Agora vai cobrar essa grana com juros e correção monetária. Está livre do mercado, tem negociações com a Alianza Lima, mas não descartaria voltar ao Brasil. E teve torcedor são paulino se animando com a chance de o Cueva ser contratado. Fui checar essa possibilidade com dirigentes do São Paulo e a informação que recebi é de que não há nenhuma chance de o Cueva ser contratado. Ainda que ele esteja de graça, ainda que aceite um salário bem menor, São Paulo entende que a fase do Cueva já passou. Só para lembrar que o Cueva está com 31 anos de idade e na atual temporada disputou 9 partidas com 3 assistências. Foram quase 3 anos seguidos jogando na Arábia Saudita, sempre muito pouco. 17 partidas no primeiro ano, 25 no segundo e mais 9 no terceiro. Antes de completar, deixa eu só trazer mais 2 informações sobre o São Paulo. Tricolor está comprando Alan Franco, como eu havia contado para vocês, por 12 milhões e meio de reais. Esse valor vai equivaler a 80% dos direitos econômicos. O Atlanta United já concordou com essas cifras. Os clubes estão detalhando os últimos pontos antes da confirmação do zagueiro argentino de 26 anos de idade. E para completar, Igor Gomes e Caleri foram as ausências do treino do São Paulo na reapresentação nessa segunda-feira. O Igor Gomes foi liberado para tentar resolver a sua ida para o Atlético Mineiro de forma antecipada, enquanto Caleri não conseguiu o voo da Argentina depois de passar as festas com a família. Bora com informações exclusivas a respeito do futuro de Felipe Coutinho. Muita especulação de que ele estaria perto do Corinthians, negociações avançadas, otimismo no Parque São Jorge. Tem também gente cravando que o Vasco tem bastante interesse e segue na luta. O que eu fiz? Entrei em contato com um dos representantes do Felipe Coutinho para entender de fato em que pé está essa história. E o que eu ouvi foi o seguinte, abre aspas, o Coutinho não quer vir ao Brasil. O Aston Villa também não libera e o salário dele é impraticável no Brasil. A chance de negócio é quase zero, fecha aspas, me contou essa fonte muito próxima do Felipe Coutinho, uma das pessoas que compõem o staff do meia atacante, hoje com 30 anos de idade, salário de 3 milhões e meio de reais por mês no Aston Villa, clube inglês que o comprou na metade do ano do Barcelona, gastando cerca de 106 milhões de reais. Só um detalhezinho importante, o contrato do Felipe Coutinho com Aston Villa só se encerra em 2026 e ele participou das 2 últimas partidas do time depois de ser recuperado de contusão.
Essa minha fonte ainda deu mais uma frase. Perguntei se de fato o Coutinho em algum momento pediu para voltar ao Brasil. A resposta foi, abre aspas, papo furado, não tem nada disso, fecha aspas. Bora falar sobre Bruno Henrique, atacante do Flamengo, que vive um martírio, o pior momento da sua carreira. Já foram 6 meses de recuperação de uma delicada cirurgia no joelho. O problema é que ele ainda vai precisar de mais 4 a 6 meses para estar totalmente recuperado. E aqui vai uma informação importante de bastidor. Existe um enorme receio do Bruno Henrique de que seu vínculo não seja renovado. O contrato se encerra em dezembro de 2023 e antes de se machucar durante quase todo o ano de 2022, ele e seu representante pediam que o Flamengo melhorasse os salários, melhorasse a condição e estendesse o vínculo, até para garantir a segurança de um atleta que já completou 32 anos de idade. O Flamengo era reticente, sempre deixava essa discussão para um futuro mais distante. Veio a contusão e qualquer tratativa sobre a extensão desse vínculo foi cancelada de vez. Agora o Bruno Henrique volta, não se sabe ao certo quando e em qual situação física. Então, o futuro do Bruno Henrique vai depender demais da capacidade dele de ser útil dentro de campo. E a julgar pelos últimos exemplos de Davi Luiz e Felipe Luiz, que foram titulares do Flamengo durante toda a temporada de 22, mas só tiveram seus vínculos renovados depois do fim da temporada, Bruno Henrique vai passar por poucas e boas ao longo de 23. E você, gostaria de ver o atacante que vai para a 5ª temporada com a camisa do Flamengo e já conquistou 11 títulos jogando no seu time do coração? Use o espaço para comentários e opine. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras, mais especificamente sobre a renovação de contrato de João Paulo Sampaio. Contei para vocês que no fim do ano passado ele recusou a possibilidade de se mudar para o Bahia City, ele seria uma espécie de executivo do projeto. Tudo porque está à vontade, super feliz, trabalhando na gerência das categorias de base do Palmeiras. Mas ainda existe a possibilidade dele ir para a seleção brasileira para cuidar de todas as categorias de base. E aí vai uma informação importante que eu já contei para vocês. No contrato dele com o Palmeiras não há previsão de multa para a seleção. Se ele se mudar para qualquer outro clube, há necessidade do pagamento da multa. O João Paulo lá atrás havia exigido que para a seleção não houvesse essa cláusula de pagamento de multa. Importante dizer que a Leila Pereira esperou o João Paulo voltar das férias, ele retornou no dia 2 de janeiro para iniciar tratativas da renovação do contrato. O João já é o gerente da base mais bem remunerado do país, ganha na casa dos 120 mil reais por mês. Só que a Leila está convencida de que o João é absolutamente decisivo na busca pelos principais jogadores da base no futebol brasileiro. Recentemente, o pai do Endrick disse aqui no canal do Nicola que se não fosse pelo João Paulo, o Endrick não teria sido contratado pelo Verdão, ou seja, o Palmeiras teria desperdiçado a chance de faturar 72 milhões de euros. O Palmeiras estuda alternativas para que o contrato seja vantajoso e que o João Paulo nem pense na possibilidade de trocar o Verdão por um outro clube. Uma das alternativas estudadas internamente é de deixar um pequeno percentual para o João em cima de cada negociação de atletas descobertos por ele. Isso ainda vai demandar algum tempo de discussão e negociação, mas o Palmeiras está super empenhado em manter João Paulo Sampaio, custe o que custar. Bom, pessoal, essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo dessa terça-feira. Quem curtiu, deixa like, se inscreve no canal, a gente volta à tarde com mais notícias. Tem programa do Nicola a partir das 7. Abraço, tchau!